Bom dia. Vamos falar sobre as leis de Newton. Alguém já ouviu falar? É nosso antigo conhecido, né? A gente vê muito nas aulas de física. Então, ninguém lembra? Então, vou explicar. Desde o início, até o início do século XVII, pensava-se que para manter um corpo em movimento era necessário atuar-se uma força sobre ele, certo? Essa ideia foi revista por Galileu, que afirmou o seguinte: na ausência de uma força, um objeto continua a mover-se com movimento retilíneo e com velocidade constante, certo? Isso foi a ideia de Galileu. Alguns anos mais tarde, Newton, com base nas ideias de Galileu, estabeleceu a primeira lei do movimento, também conhecido como lei da inércia. Quando o resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, esse corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Bom, vamos pegar aqui um objeto bem simples para citar como exemplo na prática. Este pincel, por exemplo. Se eu colocar ele aqui, ele vai estar neutro, nulo, né? Vai estar em repouso. Ele vai ficar em repouso, certo? Até que uma força vai agir sobre ele. Por exemplo, um simples toque vai fazer com que ele ganhe movimento. Até que alguma coisa impeça ele de continuar. Alguma barreira, alguma elevação, vai fazer com que ele pare. Certo? Deu para entender nesse pequeno exemplo? Bem, gente, vamos dar continuidade à primeira lei de Newton. Nós vimos que quando qualquer objeto estiver em repouso, ele continuará em repouso até que uma força atue sobre ele. Ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a tendência deste corpo manter sua velocidade. Então, quando a força F que atua sobre o corpo é nula, eu tenho minha força resultante igual a zero. E minha aceleração A também vai ser igual a zero. Representando matematicamente, nós temos força, que é representada pela letra F, e R, que é resultante, igual a zero, que vai ser a minha aceleração. Imagine que vocês estejam em um carro. Um exemplo. Quando esse automóvel, esse carro, ele arranca rapidamente, o que vai acontecer? Vocês que estão em repouso, com velocidade zero, vão ter um impacto muito forte para trás. Isso é consequência da nossa primeira lei de Newton. Agora nós iremos ver alguns exemplos na prática. Vamos ver agora a segunda lei de Newton. Como na primeira lei as forças resultantes eram igual a zero, na segunda lei vamos ter essa força resultante diferente de zero. Tenho aqui como exemplo uma caixa numa superfície lisa, ou seja, desprezando o atrito. Quando exerce uma força sobre a caixa, adquire uma aceleração. Se aplicarmos uma força 2 vezes maior que a primeira, a aceleração da caixa também será 2 vezes maior. Como na primeira lei de Newton, minha força resultante era igual a zero, na segunda a gente vai ver que essa força resultante vai ser um número maior do que zero. Ou seja, pode ser uma força 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Isso sendo que ela é medida em newtons, essa força. Imaginem que eu tenha F igual a massa vezes A, onde meu F
é minha força resultante, que é diretamente proporcional à massa do meu objeto vezes a minha aceleração. Um exemplo prático. Se eu tiver... Imagine que isso aqui seja um armário. Imagine que isso aqui seja um armário. Esse armário pesa 5 quilos. Eu vou aplicar uma força de 2 newtons sobre ele. Eu quero saber qual é que vai ser a aceleração desse armário. Vamos ver? Aplicando essa fórmula aqui. Como F é a força, então meu F vai valer 2. Que é igual... Como o meu armário pesa 5 quilos, eu vou colocar aqui M é 5. Vezes quem? Vezes A, né? Que é a aceleração que eu quero saber. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes A é 5A. Trocando os fatores, eu vou ter que 5A é igual a 2. Então, meu A é igual a 2 dividido por 5. Então, minha aceleração vai ser mais ou menos 3, alguma coisa. Dividindo isso aqui, vai dar 3, alguma coisa. Ok? Terceira lei de Newton. Quando um sistema se interage com outro sistema, exerce sempre forças simultâneas, que têm a mesma linha de ação, a mesma intensidade, sempre em sentido oposto. Estas forças estão aplicadas em corpos diferentes e que nunca se anulam, ou seja, nenhuma das duas forças será zero. Podemos dizer assim que as duas forças que se interagem constituem um par, ação e reação. Bora. Dessa forma, podemos anunciar a terceira lei de Newton, que diz o seguinte: se um corpo exerce uma força sobre o outro, este reage e exerce sobre o primeiro uma força de intensidade e direção iguais, mas de sentidos opostos. Querem ver um exemplo? Quanto maior for a força que se aplicar, essa força vai ter uma reação da mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Obrigada pela atenção e até a próxima.